現在有 29 deputados se inscreveram para usar da palavra. Até a palavra, Sr. Deputado de Lam Biok Phong. Sr. Presidente, Sr. Secretário, caros colegas, a segurança é uma vertente que tem muito a ver com a vida cotidiana do residente de Macau. Antes de tudo, queria elogiar os trabalhos feitos pela área da segurança durante o assolamento do tufão Bangut. Eu também espero, por parte do Sr. Secretário, para melhorar com sinceridade as medidas, as políticas da área da segurança, de forma a salvaguardar ou a proteger a segurança dos residentes. São várias questões que queria colocar. A primeira tem a ver com o Conselho Disciplinar e Justiça. A Comissão de Fiscalização implica, a sua revisão implica vários diplomas, por exemplo, cibersegurança, a escuta telefónica. O que nós temos vindo a assistir é o alargamento das competências da área da segurança. Foi criado o alerta soa sempre. E é um sistema que é utilizado para fiscalizar ou monitorizar os atos de transgressões ocorridas dentro da área da segurança. Quanto à Comissão de Fiscalização Disciplinar e de Justiça, segundo os relatórios produzidos por este órgão, nós podemos observar que em 17-18 os casos têm subido significativamente, tendo como envolvidos a PSP. Parece que envolvem, na sua grande maioria, condutas dos seus agentes. O que não é assim tão grave, mas quanto à gestão das aplicações, das infrações, a aplicação das sanções disciplinares, isso contribui para elevar a eficácia da corporação e bem como a reputação desse órgão. Mas segundo o relatório, tem vindo a frisar a falta de uma independência no seu funcionamento. Porque o apoio depende da PSP. Como foi referido, que o secretário, a atitude do secretário é de total abertura quanto à revisão ou à reestruturação da Comissão de Fiscalização. Que não sei se está a pensar ou já desenvolveu estudos para alargar as competências e a composição dessa comissão, que na SDAC tenho vindo a observar que vai ser feitos os devidos trabalhos que nos postos fronteiriços. Por exemplo, o Departamento de Migração vai ser distribuído por 2 departamentos, com a entrada em funcionamento da ponta do Delta, que muitas são as tarefas são cada vez mais acrescidas e muito pessoal tem sido destacado para a ilha artificial, bem como o pessoal civil. Que eu não sei se que está a sentir alguma pressão nessa vertente. Queria ouvir uma explicação do governo. Que da imprensa, através da imprensa Hong Kong, vim a saber que a aplicação da lei é feita segundo a jurisdição própria do território. Quer dizer, por exemplo, isso só se aplica no caso do socorro ou também na instauração do processo.
por exemplo, do setor logístico, esperam a utilização dessa ponte para desenvolver a sua atividade. Não sei se vai criar um centro de logística para elevar a eficácia no desalfandegamento, desconcentrando a sua força das portas do cerco. Dedicou-se nas lacas com algumas páginas para o DSC, a Direção dos Serviços Correcionais. Parece que foi feita foi-me dada uma resposta que preocupa-me. Há bastante reclusos que são estrangeiros, que não são residentes de Macau. Parece que, em termos de guardas prisionais, essas tarefas são desempenhadas por não residentes. Quanto à sua comunicação, em termos de gestão dentro do EPM, o que podemos ver, foi feito um relatório por parte da Secretaria para a Segurança sobre um relatório relativamente à reincidência depois de cumprido a prisão. Parece-me que a taxa é bastante alta nesse aspecto. Como é que se pode articular para melhorar a situação? Ou o EPM vai lançar medidas objetivas para resolver essa questão? Por exemplo, durante o tufão Magut, tem a ver com as regalias das diversas categorias dos agentes. Há alguns que têm direito a um subsídio, mas não aqueles que conduzem a motas. Mas parece que há um regime de trabalho feito durante as folgas. Eu tenho recebido uma carta de que não tem tempo necessário tempo de descanso para o pessoal da linha da frente. E aí que não gozam de um descanso tal como os funcionários normais. Eu sei que todos têm dedicado com todo o coração ao trabalho, mas se nós vimos a descobrir que há uma regalia que não é uniforme e que há o gozo de férias que é completamente diferente, eu acho que isto tudo vai prejudicar o moral do pessoal. Não sei se há margem para melhoria ou não. Deputado Cigalan, muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Secretário dedica muito ao princípio de recurso de ciências, de técnicas científicas para reforçar a equipa policial. Mas, em relação ao detalhe, queria abordar com o Sr. Secretário sobre o seguinte. Na sua área da tutela, no futuro, vai ser criado um centro de computação em nuvens. E também vai ser criada uma plataforma de partilha de dados e cada serviço também vai criar os seus próprios centros de computação de nuvens. A questão agora surge, como é que se faz a interface ou a articulação dos centros dos serviços públicos com o Centro Geral de Computação Nuvens? Por que é que planeou fazer as coisas desta maneira? Porque é melhor os serviços públicos podem ter acesso direto ao Centro Geral de Computação Nuvens em vez de recorrer ao próprio Centro de Computação Nuvens para entrar no Centro Geral de Computação Nuvens. Sabemos que o recurso a tecnologias para reforçar a equipa de polícia é muito importante para salvaguardar a segurança pública de Macau. Mas nas linhas da ação governativa do Sr. Secretário, parece que há alguns aspectos que devem ser
melhorados e optimizados. Por exemplo, quanto à participação feita pelos cidadãos, as formalidades continuam complexas. E quanto a este aspecto, de que medidas vão tomar para facilitar a participação feita por cidadãos? Eu acho que a criação de uma plataforma eletrónica facilita muito melhor para os trabalhos respectivos. No ano passado, ou nos últimos anos, a PSP lançou aplicativos de telemóveis para as pessoas saberem da situação de trânsito. Não sei se no ano que vem o governo pode melhorar este aplicativo, disponibilizar mais serviços para permitir os cidadãos tratar das formalidades durante qualquer tempo que seja. Eu acho que se o senhor secretário conseguir fazer isto vai merecer aplausos dos cidadãos e também contribui para implementar as 3 metas, que é policiamento comunitário e o reforço do policiamento entre os serviços públicos e os cidadãos. E quanto às medidas interdepartamentais sobre o policiamento, que tipos de medidas é que o governo, ou mais precisamente o senhor secretário, fez? E além disso, quanto ao policiamento inteligente, exige-se o reforço da capacidade das forças de segurança, senão não consegue alcançar este objetivo. O senhor secretário, nas suas LAG, sugeriu várias medidas neste âmbito. Quanto ao reforço da capacidade e a adopção ou definição de medidas, o que é que o senhor secretário vai fazer? Além disso, quando ao cuidar dos agentes policiais, queria trocar impressões com o senhor secretário. Eu elogio a sua atitude no tratamento de polícias prevaricadores. E muitas vezes o senhor secretário consegue fazer as coisas, nomeadamente em matéria disciplinar, tudo em tempo definido. Eu acho que quanto a este trabalho, não sei se pode o senhor secretário transformar num mecanismo permanente ou pré-definido para tratar da disciplina dos agentes prevaricadores. E quanto ao trânsito, o senhor secretário destaca sempre os agentes para controlar o trânsito, mas em situações de má estado de clima ou de tempo, às vezes, como a visibilidade não é bem, e por isso os agentes, quando controlam nas ruas o trânsito, pode correr o risco. E que tipos de medidas o senhor secretário vai adoptar para evitar que eventuais riscos para os seus agentes de trânsito? E, além disso, existe seguro para os agentes policiais, só que a cobertura não é muito suficiente. E, por isso, não sei se o senhor secretário vai adoptar medidas para resolver este tipo de problema. Além disso, queria falar do centro de logística na Grande Ponte. Nos últimos anos, o governo fala sempre da diversificação econômica. O secretário Raimundo, neste âmbito, eliminou o conselho ou uma comissão relacionada com a logística. Estamos a falar da criação do centro, mas, entretanto, o governo cancelou ou revogou o conselho. E, além disso, já a ponte está em funcionamento. Diversos setores estão a apoiar o setor logístico para o seu desenvolvimento. O setor logístico é muito importante para sustentar a implementação de uma plataforma sino-portuguesa e para a implementação de diferentes plataformas. É de felicitar que este ano o senhor secretário, sobre esta matéria, houve novas ideias e sugeriu a ideia de recorrer à Grande Ponte para apoiar o setor logístico e vai criar no posto fronteiriço na ilha artificial um centro de logística.
e também vai reforçar as medidas para o setor logístico. Isto vai acarretar novos desejos e novas oportunidades de desenvolvimento para o setor e para Macau. Então, o senhor secretário pode fazer uma apresentação detalhada sobre a criação deste centro, o lugar onde é que este centro vai ficar e as medidas a adoptar para a criação deste centro e o futuro. O centro vai funcionar durante 24 horas e se funcionar durante 24 horas, então isto quer dizer que também o posto na IA artificial tem que funcionar ininterruptamente. Então, que tipos de medidas que o senhor secretário vai recorrer para conseguir implementar a criação deste centro? Muito obrigado. Yeah. Deputado Matisen, obrigado, senhor presidente, substituto, senhores secretários e seus colaboradores, boa tarde. Vimos que nas linhas de ação governativa para a área de segurança vai dar maior destaque a policiamento comunitário, depois comunitário de proximidade e depois outras formas de policiamento. E para que a população se possa inteirar do trabalho das forças policiais, do ponto de vista do policiamento de proximidade, temos que dar maior atenção não só à melhoria da imagem das forças policiais, mas também à ação de divulgação. Sabemos que já foi realizada a primeira exposição sobre a segurança do Estado no passado e, assim, a população está mais consciencializada sobre os conceitos de segurança do Estado e também há iniciativas como de polícia juvenil que permitem que os nossos jovens e estudantes possam estar a par do trabalho das forças policiais. Espero que no futuro venha a ser criado mais iniciativas para incutir nos jovens os conceitos e está sobre a necessidade de prevenção e de combate à criminalidade. Também vemos que há também representantes das forças de segurança que participam em ações de divulgação e de fórum de intercâmbio para dar mais a conhecer as atividades desenvolvidas pelas forças de segurança de Macau. E também existem plataformas para dar a conhecer e prestar informações à comunidade. Espero que essas plataformas, como o de WeChat, YouTube e outras formas de plataformas, possam ser mais interessantes em termos do seu conteúdo, mas, por outro lado, como existem muitas dessas plataformas, deve haver uma forma para a atualização dos seus conteúdos em tempo oportuno, de forma que as informações que são prestadas não sejam tão dispersas. Do ponto de vista do policiamento comunitário, é necessário que as informações sejam prestadas a tempo. E sabemos que no passado as forças policiais têm desmentido qualquer informação que não seja correta imediatamente quando estas informações surgem da sociedade. E é necessário haver aqui medidas para que a população possa estar a par das informações que são divulgadas. E, por exemplo, na lei da cibersegurança, que é uma proposta de lei que está neste momento a ser discutida, temos que dissipar as preocupações da população através da prestação de informações corretas à sociedade. No âmbito do policiamento comunitário, também vemos que existem as polícias turísticas e que também estabelecem
ligação entre as forças policiais e a sociedade. É necessário que as forças policiais tenham um apoio forte à retaguarda para que possa desempenhar bem as suas funções. Daí que gostaria de saber como é que o governo vai reforçar esse aspecto dos trabalhadores das forças de segurança. No âmbito do policiamento comunitário, vemos que há muitas vezes burlas telefónicas cujo combate depende da colaboração entre as forças de segurança e a sociedade. Por exemplo, também em termos de comunicação entre as forças de segurança e a comunidade, vimos que nas últimas tempestades tropicais que atingiram Macau, também houve necessidade de haver uma boa comunicação para que pudesse resolver muitos problemas de evacuação da sociedade antes da chegada das tempestades. E, por isso, vimos que há sim, uma grande importância dessa comunicação, que espero poder haver mais no futuro e que venha a ser reforçada. Na área da segurança, também vemos que as forças de segurança vai também apostar no trabalho de voluntariado. E espero que venha a haver mais iniciativas organizadas pelo governo para que a população possa participar mais em atividades de voluntariado, de forma que, através desse trabalho de voluntariado, a sociedade possa inteirar-se mais dos trabalhos de evacuação e também dos procedimentos a tomar quando ocorre qualquer desastre ou calamidade. Porque, através desse reforço da comunicação, podemos assegurar mais a segurança pública. E por isso gostaria de ouvir da sua parte quais são os planos em termos de policiamento comunitário. Deputado Royong, obrigado, Sr. Presidente. Caros colegas, gostaria de falar um pouco sobre vários problemas. A primeira questão tem a ver com a proteção civil, que também houve vários mortos durante a passagem do Fangato. Isto quer dizer que há falta de comando sobre a defesa, sobre a preparação dos defões. Portanto, neste ano, o governo divulgou 10 medidas para a proteção civil, no sentido de melhorar a nossa capacidade contra os desastres. Sim, foi mas, pelo menos, esta conduta do governo consegue refletir o governo tem a intenção de melhorar. E neste ano, com a passagem do Fanbangot, podemos verificar os resultados obtidos nessas medidas. Portanto, gostaria aqui elogiar todos os colegas da tutela para a segurança. Mas, ao mesmo tempo, ainda há margens para melhoria nesses trabalhos. Sobre os equipamentos, as políticas e sobre a consciência da proteção civil da população. E, neste momento, sobre as infraestruturas para o combate a desastres ainda é muito desatualizada. Temos de construir comportas, e ainda há falta de comportas para as inundações. O governo tem ainda que continuar a dar acompanhamento a estas medidas para que resolva a questão de inundações. E tal como foi dito pelo senhor secretário, não foi falado muito sobre a questão para o combate das inundações. Temos então planos para isso. Para além disso, e a questão de tempo parece que não se consegue ter isto no próximo ano
para combater os tufões do próximo ano. E também, portanto, a consciência da população é muito importante. E o governo também fez muitos trabalhos, fez um simulacro no ano passado sobre o peixe cristal, só que não conseguiu surtir muitos efeitos. E, portanto, gostaria de perguntar ao Sr. Secretário do Futuro como que possa melhorar este trabalho no sentido de elevar a consciência da população e também melhorar os efeitos dos simulacros. E, portanto, aqui gostaria de dar uma sugestão ao Sr. Secretário. Se podemos estudar ou criar, escolher um dia, num ano, para toda a população participar nos simulacros para elevar a devida consciência ao combate de desastres. Segundo, tem a ver com a gestão dos postos fronteiriços. E com o planeamento, o novo planeamento sobre a Grande Bahia, o Bacau tem de participar de forma mais ativa neste planeamento. E para além dos residentes irem à Grande Bahia, gostaria que há que ter mais conveniência na passagem nos postos fronteiriços. E sobre isto, e especialmente no posto de Flor de Lótus, também da Ilha de Verde, ainda funcionar durante 24 horas, só que para outros postos não está funcionando durante 24 horas, só que isto é uma grande inconveniência para a população e que também está a violar a participação ativa de Macau na Grande Bahia. E há dias também houve um incidente no posto de portas de cerco, que também bateu 2 recordes, que ultrapassou 420 mil pessoas entraram neste posto e que também no posto terrestre também bateu o recorde de 600 mil pessoas num dia. E com estas novas situações, sobre o controle da multidão, como que vamos destacar os agentes para tal efeito? Acho que naquele dia, acho que também foi adequado o que os serviços de segurança fizeram naquele dia, que para manter a segurança na passagem nos postos. E também gostaria de falar o seguinte, sobre a gestão dos postos fronteiriços, se ainda há outras novas ideias, se calhar a abertura de outros postos para funcionar durante 24 horas, porque muitos estudantes ou outras pessoas vê se pode reabrir o posto da Ilha da Lapa. E, portanto, gostaria de ouvir o Sr. Secretário sobre isto. E com o grande aumento dos turistas, então, também, aliás, se temos pessoal suficiente ou não, e as nossas instalações também conseguem apanhar a evolução da sociedade. Portanto, gostaria de ouvir o Sr. Secretário sobre isso, especialmente a questão de recursos humanos e sobre as instalações e equipamentos. E, ademais, quanto ao policiamento inteligente, e olhando falou sobre a questão de se teve olhos no céu. E que este sistema de CCTV também contribuiu para a descoberta de determinados crimes. E no relatório da SLA, que falou que sobre a instalação em 3 fases, e na 4ª fase da instalação vai ser concluída em 2020. E no futuro vamos ter ainda a zona A e outras zonas marítimas, e não vejo no relatório da LASC sobre a instalação deste tipo de sistema de CCTV nestas zonas. Portanto, qual a ideia do secretário sobre a instalação de CCTV nestas zonas?
E também na sociedade, muitas pessoas se preocupam que isto vai violar a privacidade das pessoas. Então, de que medida dispõe o governo que, de um modo, o sistema de CTV consegue exercer o seu papel, mas, por outro lado, não pode haver a fuga da privacidade ou violar a privacidade. E, por fim, gostaria de saber sobre as câmaras utilizadas pelas polícias. E não consigo verificar isto no relatório da SLA. E, portanto, gostaria de ouvir sobre estas câmaras do pessoal da linha da frente, estas câmaras portáteis. Se foi dado já instruções sobre a utilização destas câmaras, no sentido de garantir que estão a utilizar estas câmaras de modo legal e que também dissipar as preocupações da população. Obrigado. Sr. Deputado Chan Hong, obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário, caros colegas. Muito boa tarde. Antes de debater com o Sr. Secretário sobre alguns dos temas, eu queria aqui elogiar o pessoal, sob a sua tutela, pelo excelente trabalho desenvolvido durante a passagem do tufão Magut. Os resultados estão à vista de todos, o que bem demonstra que mais vale prevenir do que remediar. E que haja uma determinação de todos, de certeza, qualquer trabalho, qualquer dificuldade é ultrapassável. Quer dizer, eu vou falar, a primeira questão tem a ver com os panfletos, com os panfletos pornográficos, especialmente durante o Grande Prémio. Porque temos... por exemplo, das proximidades dos casinos, que podemos reparar que há muitos desses panfletos nas vias públicas. Quer dizer, é uma situação que se perdura há já algum tempo. Quanto ao seu combate, ao combate desse tipo de atividade, o governo tem feito um grande trabalho, mas só que depois da detenção da pessoa em causa, essa pessoa acaba por não ser acusada. Disse o secretário que é devido às normas da lei que isto aconteça. Só que, quer dizer, a distribuição, a dispersão dos panfletos pornográficos só se é aplicável aqui as sanções previstas na gestão dos espaços públicos, no Regulamento Geral dos Espaços Públicos. Agora, quer dizer, a não ser que ele o acusa como o controle ou a exploração da prostituição. Que, nesse caso, as pessoas são recambiadas ao seu destino. É difícil a recolha de provas para combater essa atividade. Eu gostaria de perguntar ao Sr. Secretário, a Lei nº 1078 é uma decreto-lei em vigor há mais de 40 anos. Muitas das suas normas estão desajustadas da realidade. Ouvi dizer que o secretário chegou a divulgar que vai rever, que está a proceder a estudo quanto à sua revisão. Não sei qual o seu estado, ao ponto de situação. Quanto isto, quer dizer, cria efeitos negativos para a imagem de Macau. Quer dizer, com esse tipo de operações ou medidas não dá para erradicar esse tipo de atividade. Uma outra questão que tem a ver com
quer dizer, os jovens, quer dizer, que o acesso à informação, ele tem acesso às informações sobre a prostituição, e isso cria graves impactos para os jovens. Não sei se o governo tem em mente medidas para combater esse facto. Uma terceira questão tem a ver com a questão das pensões ilegais, que preocupa muitas pessoas de Macau. Que primeiro tem a ver com quer dizer, o que prejudica a segurança, a higiene sanitária e a segurança contra incêndios. Que muitas vezes ocorrem-se as situações que há bocado enunciei. Em 2010 foi revista a lei sobre o alojamento clandestino ou ilegal. Mas só que isso exige-se que alguma pessoa o denuncia ou faça queixa. Que depois de descoberto um caso, que o proprietário está sujeito apenas ao pagamento de uma multa, sem necessitar de assumir outros tipos de sanções, por exemplo, a prisão. E que após e que continuam nessa sua atividade por não surtirem efeitos dissuasores, as medidas sancionatórias. Não sei se o governo tem qualquer medida ou política para erradicar essa atividade, por exemplo, criminalizando esses atos. Há bocado perguntaram os meus colegas sobre a situação dos recursos humanos. Que há sempre luta sempre com falta de recursos humanos, que desde longa data tem vindo a contratar, a recrutar pessoal. Parece que foi aumentado para 3 os turnos de recrutamento de instrumentos, mas parece-me que com a entrada em funcionamento da Ponta do Delta, depois fronteira de Xingmao, quer dizer, eu receio que isso vai contribuir para agravar a falta de pessoal. Não sei se isto vai acrescentar um maior fardo de trabalho para o pessoal. Se essa situação, como é que nós vamos resolver a questão de forma a poder haver um descanso razoável para o pessoal da linha frente? Que estamos, quer dizer, aplica-se a mais uma política de passagem de fronteira mais atualizada, mais modernizada na ponte do Delta. Após a entrada em funcionamento de 24 horas, quanto à sua função, que eu não sei se há haver um complemento. Muito obrigado. Senhor Secretário, por favor, tem um prazo de que não chega a 20 minutos para responder às questões. Muito obrigado, Sr. Presidente Substituto. Muito obrigado pelas questões levantadas por 5 deputados. Quanto à questão levantada pela deputada Edna Slam, abrange vários aspectos. Uma tem a ver com a Comissão de Fiscalização de Disciplina. Parece que tem a ver com uma questão levantada pelo deputado Sol Carro na interpelação enviada ontem. Quanto ao alargamento dos poderes da Comissão de Fiscalização de Disciplina, a minha tutela assume uma posição de abertura. A deputada Edna Slam, há bocado, falou de que no passado, ou nos últimos 1 ou 2 anos,
há algumas propostas de leis foram aprovadas na minha tutela, que há preocupações com a expansão dos poderes ou alargamento excessivo de poderes dos polícias. Mas sabemos que há sempre uma democratização gradual da sociedade, diversos setores e o governo está sempre a legalizar os seus procedimentos e regimes. Este é um dever do governo. E estamos a construir a nossa estrutura jurídica, é uma responsabilidade do governo. A criação de estrutura jurídica não quer dizer que estamos a alargar sem limites os poderes. A construção de uma estrutura jurídica é para nos limitar, é criar limitação para nós, porque é para evitar desvios durante a execução da lei. Se houver desvios através desta estrutura criada, através das leis criadas, é possível controlar-nos. E por isso, depois da produção legislativa de determinadas matérias e depois submetemos as propostas ao hemiciclo, é um dever do governo e também demonstra a atitude responsável do governo. E quanto ao alargamento dos poderes da Comissão, eu já disse que assumimos uma posição de abertura. Em primeiro lugar, estamos a falar, a senhora deputada falou de que excesso de poderes ou alargamento sem limites dos poderes e depois nos pede para fazer a lei e depois encarregar mais uma entidade, uma terceira entidade para nos fiscalizar. Eu acho que se a fiscalização for feita pela Assembleia Legislativa, tudo bem. Também o deputado Wong Hin-fai está cá, que conhece bem as leis, que o alargamento dos poderes da Comissão, assumimos mais uma vez uma posição de abertura. Já trocamos opiniões, eu sempre manifestei a minha atitude de abertura. Será que no futuro a Comissão tem que ter um poder de investigação independente, autónoma? Sim, isto deixamos para o futuro. Se o governo, se a sociedade chegar a um consenso, nós, enquanto governo, apoiamos sempre. E esta é a minha resposta em relação à Comissão de Fiscalização da Disciplina. Quanto à entrada em funcionamento da Grande Ponte, isto existe mais recursos humanos e agora na minha tutela, se calhar há falta de recursos humanos. Quanto a esta questão, estamos a assumir pressão sim, mas depois da entrada em funcionamento desta ponte, nós destacamos 210 agentes para fazer as inspeções sanitárias, inspeções alfandegárias. Hong Kong são quantos? 600 e Zhuhai são 500 agentes que asseguram os trabalhos neste novo posto fronteiriço. Mas à medida da perfeição das instalações de transporte, por exemplo, à medida do aperfeiçoamento da circulação dos autocarros, dos demais veículos, claro que o volume de passageiros vão aumentar. Por isso, 210 agentes que temos neste momento para assegurar os trabalhos. Sim, estamos a assumir muita pressão, tal como no caso das portas cerco. No posto de Gombei, o volume de trabalhadores é dobro dos nossos. Mas estamos também a assumir o mesmo volume de trabalho em relação à parte da China. E por isso nós vamos recorrer às tecnologias para aliviar esta pressão. Conseguimos constatar um fenómeno que a nossa passagem alfandegária das pessoas é mais rápida do que outro lado da fronteira. Porque nós utilizamos sempre as passagens automáticas. Por exemplo, no dia 24 passado, nós estamos sempre a coordenar naquela altura com o outro lado da fronteira e por isso nós conseguimos resolver rapidamente o problema. Sim, o volume ou a pressão de trabalho está a aumentar constante e por isso vamos recorrer a tecnologias, reforçar a nossa equipa policial para colmatar ou resolver ou mesmo assim assumir os trabalhos. Quanto à execução da lei na ponte, aplica-se a lei territorial. A lei competente é a lei territorial. E por isso, quando houver acidentes de veículos, entre veículos na ponte, há casos que temos de recorrer às leis do interior da China para resolver.
porque no dia 25, só que quanto a esta matéria, no dia 25 de setembro já assinamos um documento com outros dois lados sobre uma comunicação relativa à execução da lei na Ponte Delta. E também este documento tem a ver com o tratamento de contingências e de acidentes na ponte. Agora os três lados vão seguir este acordo para executar a lei. E quanto ao simulacro, já no dia 19 de setembro já realizamos simulacro. Simulacro teve lugar nos túneis em cima da ponte, e cada lado já enviou a sua equipa para participar neste simulacro. Além disso, os bombeiros, neste ano, depois de 15 de março até o momento, realizou 3 simulacros para saber como é que se aplica as medidas de socorro em primeiro tempo. E quanto ao centro de logística, também alguns deputados levantaram a questão sobre esta matéria, sobre o centro de logística na ponte. No dia 27 de junho, o chefe executivo delegou poderes aos serviços competentes para realizar trabalhos preparatórios para a criação deste centro. Depois de recebida esta ordem do chefe executivo, os serviços da alfândega entram em contato com a DSAT para a realização de trabalhos, estão a preparar os trabalhos, entrou em contato com o setor logístico para trocar opiniões técnicas e, recentemente, nós pensamos em finais deste ano ou início do próximo ano realizar a consulta pública, mas recentemente, devido ao planeamento urbanístico, os serviços da pasta de obras públicas pedimos para aguardar um bocado por causa dos trabalhos de planeamento urbanístico. Depois concluídos os trabalhos, vamos retomar os nossos trabalhos. E quanto aos guardas prisionais, os recursos, a falta é acentuada porque os números de prisioneiros estão a aumentar. Estamos a assumir grande pressão e é muito importante que o recrutamento é difícil de recrutar pessoas. O diretor Chan está sempre a reclamar, mas o que nós queremos é que recorrer à revisão da carreira dos guardas prisionais para reter os nossos recursos humanos e para resolver a falta de recursos humanos. Quanto à má comunicação entre os guardas estrangeiros e os locais, a introdução destes guardas estrangeiros é mesmo para evitar uma comunicação sem sobressaltos entre os locais. Porque assim é que é possível melhor salvaguardar os trabalhos. Só que estamos a optimizar e resolver as questões. Os guardas estrangeiros também assumem um papel muito importante. Queremos que no futuro, se os recursos humanos forem suficientes, conseguimos passo a passo resolver esta questão de comunicação. E quanto à passagem do tufão Mangkhut, foram realizados trabalhos de proteção civil, sim. Queria frisar que nós realizamos trabalhos nos termos da lei. Nós comunicamos naquela altura, durante a passagem, comunicamos aos diversos serviços competentes que concedem descanso suficiente para os trabalhadores. Quanto à questão do deputado Sik Kalon sobre policiamento inteligente, aproveito esta oportunidade para informar-vos o seguinte, porque há um bocado também há deputados que levantou a questão sobre esta matéria. Neste momento, o recurso aos megadados, a interconexão e intercomunicabilidade de dados para reforçar a comunicação entre a parte policial e os cidadãos é muito importante. E por isso é possível criar, através deste método, uma relação, uma boa relação entre as duas partes. Neste ano e no futuro,
num determinado tempo, vamos seguir este objetivo que acabei de referir e desenvolver os nossos trabalhos. Nas linhas de ação governativa deste ano, lançou a ideia de reforço de policionamento comunitário. Já criamos um grupo interdepartamental que eu vou liderar este grupo e o gabinete de coordenação em matéria de segurança vai assumir o cargo de vice-presidente. Este grupo vai estabelecer uma interconexão e a intercomunicabilidade dos dados e vamos estabelecer uma interconexão em âmbito mais amplo de dados e vamos também criar serviços de partilha de dados e de integração de dados. Este é o nosso objetivo definido em relação à matéria de policionamento comunitário ou policionamento inteligente. O que nós queremos, através deste policionamento, prevenir crimes ou antecipar a ocorrência de crimes e assim para salvaguardar uma boa ordem pública. E quanto à gestão de incidentes repentinos, vamos recorrer também a dados, megadados, para reforçar a capacidade de socorro e uma capacidade de reestabelecer a ordem pública. Qual é a nossa ideia preliminar? Os nossos trabalhos vão ser divididos em 3 partes, médio, curto e longo prazo, trabalhos. Em 2019, vamos concluir a ativação de base de dados, ou seja, vamos criar no centro de tratamento de dados uma base. E agora temos em cada serviço competente um centro de dados. O que nós queremos em 2019 é criar uma plataforma e um centro geral para esses dados. Porque é que cada serviço... Agora a questão é que porque é que cada serviço competente é que cria cria o seu próprio centro de computação em nuvens ou centro de dados. Agora o que nós vamos recorrer ao método de 1 mais X centros, ou seja, um centro geral mais vários centros de computação. E é nesse método, nesse meio, é que nós conseguimos alcançar os nossos objetivos. Se nós só temos um centro geral, isto vai pôr em causa a proteção de dados pessoais, porque cada serviço pode entrar neste centro geral e pegar nos dados. E por isso nós temos de recorrer ao método de 1 mais X, ou seja, um grande centro mais X centros, com a conjugação estes 2 partes ou 2 blocos de centros, nós conseguimos alcançar nos nossos objetivos. Claro, isto quer dizer que cada serviço competente tem que ter o seu centro de computação em nuvens, não? Ou de dados. Estes trabalhos faz parte do trabalho a curto prazo e quanto ao médio prazo, o que nós queremos é em 2020 ou 2021 é concluir os trabalhos de integração de dados, concluir os trabalhos de aplicação de dados. Estes trabalhos fazem parte dos trabalhos definidos para 2020 e 2021. E em 2022, 2023, terceira fase do trabalho, ou seja, a fase final do trabalho, vamos adotar um modelo de trabalho para consolidar os nossos resultados de trabalho. Estes são fases que compõem os trabalhos de policionamento inteligente. O SPOL, o diretor do SPOL, ou o comandante do SPOL, está sempre a coordenar nesses trabalhos. Cada ano vai ser realizada reuniões, vai ser avaliada a situação dos trabalhos, também vai ser avaliada os trabalhos de participação por terceiros, a fazer uma agilização entre os trabalhos para evitar que as pessoas tenham que deslocar várias vezes para as entidades policiais por causa das provas ou dos autos. Nós podemos simplificar as formalidades, mas não podemos simplificar as etapas legais ou as regras legais.
Nós estamos já sempre a realizar constantemente os trabalhos de simplificação, mas tudo tem que basear na lei. Se a lei não nos permite fazer isto, permitir simplificação de formalidades, aqui é uma questão. Porque, por exemplo, aceitar alguém que participa através da net, a lei admite as provas recebidas podem ser utilizadas em juízo do tribunal. E por isso os nossos trabalhos têm que ser feitos com base legal. Sem fundamentos legais não podemos fazer. Claro que qualquer pessoa pode participar às entidades sobre a ocorrência de crimes. Quanto ao policionamento, nós estamos sempre, cada serviço da minha tutela, estamos a fazer estes trabalhos. E também estes serviços estão sempre a cuidar dos agentes, normalmente trabalhadores da linha da frente. Estamos a adotar muitas medidas para cuidar dos nossos agentes. E quando aos polícias de trânsito que se tiver vão deparar-se riscos na execução das suas funções, nós temos semáforos automáticos, temos indicações e sinalizações. Se calhar, às vezes, instalamos estes semáforos, como são novos, se calhar constituem desafios para os nossos agentes de trânsito. Sim, nós vamos pensar nesta situação e tentar adotar medidas para reduzir o risco dos trabalhadores na execução da lei. Neste momento, cada serviço estão a realizar os seus trabalhos, nós vamos avaliar o ponto de associação dos trabalhos e, se for possível, nós vamos conceder ainda mais apoio aos nossos serviços, centro logística, já falei, e quanto a questões levantadas pelo deputado Mathiesen sobre os trabalhos de relações públicas, agradeço as suas opiniões, porque presta muita atenção aos nossos trabalhos, apoia muito aos nossos trabalhos. Nós temos 3 ideias lançadas na nossa LAC sobre o policionamento e sobre os trabalhos de relação pública. Cada serviço da minha tutela vai agir ou atuar segundo as suas competências e as ideias minhas definidas nas LAC. A sociedade reconhecem os resultados dos nossos trabalhos, nomeadamente os trabalhos de policionamento e também os trabalhos de sensibilização. Colaboram nos nossos trabalhos, por exemplo, durante a ocorrência depois da passagem do tufão Mangkhut, muitas entidades e muitos residentes apoiaram nos nossos trabalhos de restabelecimento da ordem depois da passagem do tufão. Nós vamos recorrer também ao YouTube, Facebook, para realizar melhor os nossos trabalhos de policionamento comunitário. Vamos recorrer às mais diversas medidas para desenvolver os nossos trabalhos. A sua opinião é boa. Nós vamos requerer páginas eletrónicas e também diferentes aplicativos para desenvolver os nossos trabalhos. Muito obrigado pela sua opinião. Quanto ao policiamento de proximidade, se isto vai criar muita pressão para os agentes policiais, o que é policiamento de proximidade? Quando estamos a falar do policiamento de proximidade, isto exige técnicas nas relações públicas. E por isso, no primeiro passo de trabalho, se calhar os agentes policiais não dominam bem as técnicas, não conseguem trabalhar bem. Mas à medida do desenrolar dos trabalhos, ou do avançar dos trabalhos, os agentes policiais conhecem melhor da realidade, adaptam melhor da realidade e conseguem, passo a passo, trabalhar bem e realizar bem os trabalhos de relações públicas. Nós dominamos muito bem as capacidades dos agentes policiais e também, além disso, os agentes policiais que trabalham nesta área estão satisfeitos com os seus trabalhos. Por exemplo, policiamento e cidadão mesmo a missão, esta ideia, estamos a implementar bem, estamos sempre a reforçar nos nossos trabalhos e estamos a coordenar muito bem nos nossos trabalhos. Muito obrigado. Vamos agora dar seguimento às questões que foram colocadas pelos deputados. Espero que aqueles que colocaram as questões possam dar seguimento às próprias questões e não é levantar novas questões.
Deputada Lam Nhoc Phong, obrigada. Sobre a questão da Comissão de Fiscalização de Disciplina, não sei se não me fiz entender, porque disse que com as novas leis que estão em preparação, isso pode vir a alargar as competências das forças policiais e, vendo os dados das forças de segurança de Macau, eu estou mais preocupada com as leis sobre a intercepção de proteção de comunicação. De fato, que a sociedade está preocupada com esse alargamento das competências e das forças policiais, e daí que há necessidade de alargar também as competências da Comissão de Fiscalização de Disciplina em conformidade. E é um assunto que podemos depois discutir com o presidente da Comissão de Fiscalização também. E também disse que agora há 200 efetivos que foram destacados por causa da abertura da ponte sobre o Delta. Mas agora, para o estabelecimento prisional, há quantos efetivos que estão em falta para poder dar resposta às necessidades? E depois da passagem do Tufão Mangú, que vemos que há aquela questão de descanso dos efetivos. E sei que o senhor secretário chegou a trabalhar na Polícia Judiciária e também adotava já uma atitude de abertura para ouvir as opiniões dos subordinados. Mas agora, em relação a essa questão, é falta de comunicação? Obrigado, presidente, secretário. Obrigado pela sua resposta dada sobre o policiamento inteligente. Gostaria de acompanhar sobre a questão dos serviços logísticos. Se calhar, neste momento, há falta de informações para o setor logístico e hoje o tal setor pediu-me para perguntar essa questão. Neste momento, já foi, a nova ponte entrou em vigor há já um mês, então o setor em causa gostaria de saber quando é que o setor pode, através desta nossa ponte, para exercer a sua atividade. E no futuro, se com a concretização disto, então será que possa ser utilizado durante 24 horas? E com a abertura disto, então os veículos para exercer logística podem chegar ao interior da China ou não? E uma outra questão, gostaria de elogiar os serviços da alfândega, que nestes últimos 10 anos que os serviços da alfândega tiveram reuniões semestrais com o setor logístico ou trimestral com o setor. Portanto, gostaria de elogiar os serviços da alfândega. Então, no futuro, acho que a construção tem a ver com a tutela das obras públicas. Então, mas só que os serviços da alfândega é o responsável pela gestão e pelos equipamentos ou não? Portanto, gostaria, hoje, peço ao secretário para dar uma resposta sobre isto. Deputado Ma Chi-seng, obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário, obrigado pela resposta. Mas há algumas ainda que não me foram respondidas. Por exemplo, o plano de evacuação, que foi realizado um fórum, uma palestra e quais os resultados. Não sei se futuramente vai criar cursos de formação para os voluntários tomarem conhecimento sobre a prevenção e os trabalhos de limpeza após a passagem do desastre. Que planos dispõe o governo nesta área? Obrigado. Deputado Huan Sang, se faz favor, muito obrigado, Sr. Presidente.
Por causa do reduzido tempo, se calhar o senhor secretário não respondeu às minhas perguntas. Não sei se o senhor secretário, na próxima ronda, pode dar um pouco tempo para responder às minhas perguntas. Antes, quando os grandes tufões ocorrem, por exemplo, num espaço de 10 anos ou de 20 anos, ou de... quanto às infraestruturas contra os tufões ou contra as calamidades, é muito importante. No futuro, como é que se vai fazer o simulacro? Como é que o que vai o senhor secretário fazer para melhorar as instalações contra as catástrofes naturais? E além disso, quanto à segunda parte das minhas questões tem a ver com a integração regional na Grande Bahia. Levantei questões sobre se vai haver novidades sobre os postos fronteiriços de Chiang Mai e na Ilha Verde. Há alguns postos fronteiriços que já estão a funcionar durante 24 horas. Este modelo de funcionamento vai alargar ou estender a demais postos fronteiriços para facilitar a vida dos cidadãos. Além disso, quanto ao sistema vulgarmente chamado Hoje no Céu, o senhor secretário não respondeu à minha pergunta. No futuro, o que está a pensar, senhor secretário, sobre a instalação das câmaras do sistema de videovigilância para que estas câmaras consigam desempenhar ainda melhor as suas funções para combater a criminalidade? Além disso, quanto às pequenas câmaras no peito dos polícias ou nos ombros das polícias, a medida está a vigorar. Mas o senhor secretário fez uma avaliação dos resultados desta medida? Deputada Chan Hong, obrigado. Também, igualmente com o deputado Oh Yun-san, há questões que não foram respondidas. É que eu também coloquei questões sobre recursos humanos que não foram respondidas, especialmente no que refere à abertura próximo ano do novo posto fronteiriço de Chiang Mai, de Portas do Circo, e como é que vai ser coordenado em termos de funcionamento e de abertura desse posto com o atual de Portas do Circo. E sabemos que há 210 efetivos que foram destacados para trabalhar na ponte do Delta. E como é que essa falta vai ser suprida nos recursos humanos? E será que os recursos humanos existentes vão ter que trabalhar horas extraordinárias ou para além do horário normal de trabalho? E também pensões ilegais é outra questão que eu coloquei. Também a distribuição de panfletos pornográficos nas ruas e também a proliferação de conteúdos pornográficos na internet. Como é que esses problemas são fiscalizados? Sabemos que há, de fato, dificuldade na supervisão e fiscalização desses conteúdos que são prejudiciais à sociedade, especialmente também no combate ao consumo de droga. Também é um dos conteúdos que também podem ser encontrados na internet. Agradecia que fossem respondidas essas questões. Senhor secretário, o senhor tem no máximo 10 minutos para responder. Obrigado, senhor presidente. Obrigado pelas questões dos 5 deputados. A questão do deputado Mazisen sobre o regime de prevenção. Acho que no futuro vamos ter uma nova direção que é responsável pelo registro e informação de gestão e de coordenação desta tarefa. E é uma grande missão desta direção. E acho que a formação é uma do papel mais importante. E o deputado Martin falou que a comunicação é muito importante. E sim, eu também concordo com a sua ideia. E através do policiamento de proximidade, vamos reforçar todos os nossos aspectos e vamos
também vamos reforçar o diálogo com a população, especialmente com os jovens. Porque nestes últimos anos também tivemos um bom diálogo com as associações, só que há mais de maioria para reforçar o diálogo com os jovens. Também vamos reforçar o diálogo com as escolas de ensino superior. E quando a questão do deputado Ho Yong-sang sobre a consciência, sobre o combate aos desastres, e no próximo ano vamos lançar medidas de prevenção para os próximos 10 anos. E também a nível de infraestruturas, também vamos coordenar com os trabalhos com outras tutelas. E sobre o simulacro do peixe cristal, também já respondi a esta questão que o essencial deste simulacro é para ver os efeitos. Não estamos, o essencial não é para imitar como um desastre. Estamos a ver verificar os procedimentos deste simulacro. Sim, falou que não foi muito sério o simulacro, só que não é impossível ter como durante a passagem do tufão Mangkhut. E também há uma publicidade junto dos idosos, porque idosos não queriam evacuar durante a passagem de tufões. Também temos de forçar a devida consciência. E também falou que sobre a definição de um dia para a participação do simulacro. Eu também concordo com esta sugestão. Podemos escolher ou definir um dia de um ano para isto. E sobre a gestão dos postos fronteiriços, ou seja, no dia 24, aquele incidente do dia 24 é um caso muito especial. E que muitas pessoas não conseguiram chegar a Hong Kong naquele dia, portanto foram aqui em Macau através das portas do seco. Este foi o problema daquele dia. Portanto, houve naquele dia 460 mil pessoas a passar nos postos da porta do cerco, que bateram os nossos recordes, e também 620 mil pessoas utilizaram os postos fronteiriços terrestres. E neste momento vamos continuar a acompanhar a devida situação. E se ainda tiver tempo, daqui a ano passar a palavra ao diretor do estabelecimento prisional. E sobre a abertura dos postos fronteiriços, neste momento temos o posto de Fort Lostos e no futuro o posto de Chiang Mai, que vai funcionar durante 24 horas, que também através de uma passagem automática, de uma inspeção fronteiriça integral. E quando a questão de recursos humanos, claro que há neste momento a falta de recursos humanos, e com o despacho do chefe do executivo, podemos ainda ter mais 302 pessoal nos próximos 18 meses. E a questão da deputada Chan Hong, que falou que vamos ter 3 concursos durante 2 anos. Acho que isto é impossível. Temos de seguir o princípio da racionalização de quadros. E como foi uma situação especial que o chefe executivo aprovou para nós ter mais 302 pessoal. Porque também, neste momento, por exemplo, nos corpos de bombeiros, ainda não conseguimos combater a falta de pessoal. E quando a questão do sistema de videovigilância, já foram concluídas a construção das primeiras 3 fases, e para a 4ª fase vai iniciar no primeiro trimestre de 2020. E também o SPU vai coordenar a construção da 5ª e 6ª fase da construção do CCTV. E esperamos que em 2026 podemos entrar em funcionamento da 5ª e 6ª fase desse sistema de CCTV.
E quanto às medidas de prevenção, creio que nós temos de fazer isso de acordo com a lei da CCTV e também a lei da proteção de dados pessoais. E quanto às câmaras portáteis, sim, temos formação para o pessoal da linha da frente, também tem informações. Também vamos ter trabalhos de revisão sobre os panfletos pornográficos. Sim, este problema já foi dito há várias vezes. O essencial é sobre o conceito de pornografia. Porque muitas vezes, ao chegar ao órgão judicial, há sempre diferentes interpretações. E de acordo com a Lei 18/78-M, há que exibir atos sexuais, os órgãos sexuais. Há que exibir. Em português diz pornográfico. Portanto, sobre a questão da pornografia, temos de saber qual é o seu conceito. E de acordo com este decreto-lei 10/18/78/M, há que exibir ou exposição. Acho que obter um consenso social e no passado também fizemos uma avaliação. Temos de saber o que se trata de pornografia erótica. E quanto à questão das pensões ilegais, em 2018, nos primeiros 8 meses, já fizemos operações junto de 1.137 frações e também apresentamos 30 arguidos ao Ministério Público. O PJ e Serviço de Alfândega também têm esses números, mas eu não vou aqui repetir, acho que já divulgaram. Só que a PJ tem um diálogo estreito com os serviços de turismo. E sobre a questão de produção legislativa, também tem vindo a dialogar com o turismo. E se no futuro, sobre a questão da criminalização ou rever a devida lei, acho que vamos fazer um estudo e também vou apresentar nossas opiniões. Sobre a questão da deputada Lam Yok Phong, sobre a escutação de opiniões dos nossos serviços, a PJ já foi feito isto em 1999 para ouvir as opiniões dos seus colegas, especialmente os colegas da linha da frente. Sobre a questão do deputado C. Callan, sobre a questão do setor logístico, acho que os serviços de alfândega têm vindo a ter diálogos com o setor em causa e também tiveram seminários. E se no futuro, sobre a questão de se os postos funcionarem durante 24 horas, também depende de nossas políticas. E se chegarem a marcar através isto também tem a ver com a DESAT. Neste momento, ainda estamos a fazer uma avaliação, já ouvimos as opiniões dos setores e a próxima fase vamos ter uma concessão e quando tem isto concluído, vamos divulgar as informações junto da população. Mas 基本上都講晒啦。 acho que praticamente já respondi a todas as questões. Já respondi a questão das pensões legais. 同埋青茂口岸封 Sobre o posto de Qingmao, há que seguir a forma de inspeção fronteiriça integral. Então, no futuro, o Fraud Lodge também. 好，現在開始第二組。 Então vamos começar com a segunda ronda, Sr. Deputado Foncaccio. Obrigado, Sr. Presidente, excelentíssimo Secretário, muito boa tarde, caros colegas. O combate à criminalidade é um assunto que me preocupa. Desde o debate das LAC do próximo ano, tenho colocado uma questão sobre o combate às criminalidades, sobre o jogo que há tendência de subida
nesses últimos anos, de 2.700 passou a 4.200. Mas só que até final de 2017 cresceu apenas 2,4%. Quer dizer, um crescimento mais baixo ao longo de todos os anos. Quer dizer, e até chegou a acontecer uma redução da taxa dos crimes relacionados com o jogo. Isso graças ao combate às operações desenvolvidas pela polícia. Gostaria de saber, dentro do âmbito do combate à criminalidade, dos crimes relacionados com o jogo, quais são os novos crimes que aparecem e quais as novas estratégias que o governo vão lançar para o seu combate. Falou-se há bocado sobre uma cooperação mais estreita, a recolha de maiores informações, e que tem ocorrido casos de transgressões nas proximidades dos casinos. Que o governo tem feito uma intercepção de pessoas que se dedicam ao exercício de uma atividade ilegal, evitando que esse tipo de crime sejam expandido para o centro urbano. Quer dizer, para o combate e repressão de que medidas o governo dispõe para esse efeito. Em 2019, exato de 2019, especialmente no capítulo 3º sobre o policiamento inteligente, fala-se que em 2028, que é daqui a 10 anos, que vai ser atingido, que propõe um objetivo que vai ser atingido nesse ano. Fala-se que para tirar o máximo partido do sistema do sistema de CCTV quanto à sua implementação. Tanto a PSP, a DFSF vai promover o reconhecimento facial, a cognição da marcha, para elevar a eficácia da prevenção e combate. Quanto ao reconhecimento facial, ao longo dos últimos anos, especialmente nesses últimos anos, teve grandes sucessos. Quando haja uma luminosidade muito alta, o grau de correteza atinge quase 95%. O jogo é uma atividade muito específica, qualquer que seja o país, o território, que determina que tipos de jogos podem ser disponibilizados e quem é que podem entrar. Por isso, é de acordo com a lei que a polícia identifica, que as autoridades identificam as pessoas que dela entram. Só que parece-me que esta lei permite isto. Quer dizer, vai haver uma câmara de vigilância dentro dos casinos. Eu acho que com a implementação desses equipamentos facilita a identificação das pessoas. Por exemplo, das pessoas que estão na lista negra, incluindo a entrada de funcionários públicos. É uma monitorização a 24 horas. Que é normal. De um modo geral, mais de 100 mil pessoas entram e saem dos casinos diariamente. E no sentido
no sentido de identificar criminosos internacionais, quanto ao reconhecimento facial, o software. Não sei se tem pensado que nas câmaras de vigilância destinado aos agentes da PJ dentro dos casinos. A partir em 23 do corrente ano, que são vários os serviços públicos, entre eles o GCS, o DIC, tem promovido uma operação de simulacro denominado a captura do lobo. E que para testar a capacidade de reação dos casinos resort, que merece todo o nosso apoio, independente de ser de Las Vegas, das Filipinas. Tem acontecido nesses últimos anos vários incidentes de certa gravidade. Não sei se o secretário tem ou não pensado em organizar ou tornar como se fosse uma operação de simulacro periodicamente. E Macau tem pouco mais de 10 resorts hotéis. Mesmo com a cooperação com cada um desses resorts hotel, leva 10 anos para concluir um ciclo. Quanto a uma operação de simulacro, especialmente relativamente a grandes eventos, como há bocado referi, que entre os dois grandes tufões, de facto, tem registrado grandes progressos. Eu creio que com as operações de simulacro podem estar as pessoas mais prevenidas para enfrentar e reagir perante qualquer eventualidade. Senhor secretário, vejamos os números de crimes nos últimos anos. A sua tutela envidou muitos esforços. Os trabalhadores da sua tutela aplicaram muitos esforços. Mas queria falar sobre o crime contra o património, nomeadamente o crime de burla. O burla, nos últimos anos, houve a verificação de um aumento significativo dos números. Depois de vários trabalhos de sensibilização e de divulgação, muitas pessoas foram mais consciencializadas para a burla. Mas agora existem novas modalidades de prática de burlas, por exemplo, dating na internet, através da internet, ou a prática de crimes de forma organizada. Estes crimes são mais graves em comparação com 2018. 2017, os números deste ano aumentou muito. Qual é a ideia do Sr. Secretário sobre isto? O que tem a dizer sobre isto, este aumento? E quanto a meios de recolha e de obtenção de provas? Sob ponto de vista de prevenção de crimes e da salvaguarda de segurança do Estado, os agentes de polícias, por exemplo, há uma lei agora de cibersegurança na Assembleia Legislativa, que sabemos que o governo, através disto, está a melhorar os sistemas jurídicos. Sim, a sociedade está a evoluir, mas isto não quer dizer que a sociedade está contra, mas há uma parte da sociedade que está a questionar sobre a promulgação, a produção legislativa destas leis. Por exemplo, nas escutas telefónicas, existem 5 tipos de escutas atual, mas agora, segundo a proposta do Sr. Secretário, vai passar a ser 10. Por exemplo, branqueamento de capitais, tráfico de pessoas, podem fazer escutas telefónicas. Sim, isto é racional, mas quanto ao âmbito e quanto
as escutas telefónicas vigentes e também com o valor das tecnologias. Agora estamos a fazer escutas nos serviços de telecomunicação que abrangem imagens e gravação de som e de imagens. E os cidadãos questionam, o cidadão questiona que o governo está a abusar os seus direitos, não, mas está a questionar pela razão da liberdade. O governo quer recorrer à Assembleia para fazer a lei. Mas temos de salvaguardar a proporcionalidade. O senhor secretário disse que no futuro existem delegados do MP e juízes que vai guardar bem as coisas ou a salvaguardar o uso ou a aplicação destas regras. Agora, o cidadão se preocupa que nos trabalhos de investigação, se calhar os agentes podem saltar fora do quadro e realizar investigações. Estão preocupados com este aspecto e não sei se o secretário pode pensar em prevenir eventuais abusos ou trabalhos que saltam fora do quadro legal. E além disso, os cidadãos também estão preocupados com outro tipo de escutas. E eu acho que o governo também tem que pensar nestas ideias. Nós estamos contra, os cidadãos estão contra, não estão contra com o aditamento de mais instrumentos para investigação e recolha de provas. E quanto à construção de cidade inteligente, eu queria falar um bocado sobre permanência ilegal. Nos primeiros 9 meses deste ano, o número de permanência legal foi aumentado em comparação com os números registrados em 2017. Não sei que tipos de medidas o governo vai adotar para reduzir o número de permanência legal. Sabemos que a maior parte dos casos tem a ver com pessoas do continente interior. Mas agora existe o fenómeno seguinte, que, por exemplo, falso casamento fatício, burla, então cai em Macau. E mais tarde caem na situação de permanência ilegal. Recentemente o governo divulgou um documento e também recentemente ocorreu casos de casamento falso ou fictício, neste caso. Mas nestas matérias, não sei se o governo pode fazer uma apresentação detalhada, por exemplo, sobre além dos casamentos fictícios, burlas ou a fraude para a obtenção de mascotas de trabalhadoras residentes. Não sei que tipos de medidas que o senhor secretário vai adoptar para resolver este tipo de fenómenos. O senhor segundo os dados, nos primeiros 3 meses foi detectado alguém que através de burla conseguiu cotas de importação da TNR. Se calhar substituiu as pessoas de permanência ilegal por através da importação de cotas, passa a ser trabalhadores não residentes. Quanto a este aspecto, qual é a ideia do senhor secretário? Porque isto tem a ver com a execução da lei. E em outro aspecto, eu queria falar sobre a fixação da residência através de investimentos. Há muitos casos de venda de imóveis, venda falsa de imóveis, que agora, segundo a lei notarial, existe que os documentos sejam feitos por determinada forma. Eu tenho um caso, por exemplo, um proprietário, há alguém que pegou nos seus documentos de identificação, produziu um documento de identificação falso e comportou-se como proprietário e vendeu a casa dele. E muitas vezes o proprietário original, o verdadeiro proprietário, só pode recorrer à via judicial através de ações cíveis para intentar uma ação contra o criminoso. Não pode apurar a responsabilidade por via criminal. Se calhar isto não tem a ver com a tutela do senhor secretário, já perguntamos antes ao governo, ou se calhar o governo também disse na altura que isto se calhar só pode ser resolvido através da revisão da lei notarial e dos códigos relacionados. Mas na execução da lei, o senhor secretário e os seus agentes detectaram estas ilegalidades, estes fenómenos e irregularidades. Será que nós temos de aguardar pela revisão do código do registro notariado e a lei civil é que podemos acomatar estas lacunas? Vejamos nas regiões vizinhas que o governo também contactam com os mediadores imobiliários e com os funcionários em causa para evitar que os cidadãos caem nestas armadilhas. E queria saber se o senhor secretário vai adotar medidas como semelhantes para consciencializar os cidadãos para esta situação. Em 2016 foi aprovada uma lei em Assembleia Legislativa, uma proposta de lei sobre a revisão da lei droga vigente.
E houve agravação de penas sobre a prática de tráfico de droga. E o governo, naquela altura, invocou que, por razões de combate ao tráfico transfronteiriço de droga, lançou esta proposta de lei. A Comissão lançou várias opiniões. Por exemplo, a Comissão do então questionou se as medidas de combate são suficientes, se as penas aplicadas podem ser de forma escalonada ou por escalões, mas como recentemente surgiram novos tipos de droga e com a entrada em vigor deste nova lei, já entrou em vigor há quase 2 anos, em termos de instrumento de combate ao crime sobre a droga e sobre o consumo de droga e sobre tráfico em grande escala de droga, o senhor secretário e os seus agentes têm instrumentos suficientes para combater estes crimes, para combater estes tipos de tráfico de droga transfronteiriça? Muito obrigado. Sim, obrigado. Hoje tenho 2 questões que queria abordar com o senhor secretário. Que nas linhas de ação governativa para a área da segurança diz que salvaguardar a segurança do Estado é uma responsabilidade indeclinável do governo da RM e as forças de segurança vão reforçar o trabalho nessa área através do aperfeiçoamento da legislação complementar. E sabemos que neste momento estão em curso diversas iniciativas legislativas como forma de complementar a legislação nessa área e no regime jurídico de intercepção e proteção de comunicações. Neste momento já está em escutação pública e a Lei de Proteção Civil também já terminou a consulta pública e outros também. Tratam-se desses de diplomas que essa sociedade dá grande atenção, porque muitos estão preocupados com a garantia da sua privacidade, mas, por outro lado, nesses textos de consulta, só vemos que há informações apenas sobre a explicação dos artigos e do articulado, mas há certas informações que a sociedade está interessada em saber, mas que não consta desses textos de consulta. E também vejo que há operadores jurídicos e também a população que manifestaram esse interesse de poder ter mais informação nos textos de consulta para poderem perceber melhor das informações que lhes interessam. Quanto ao sistema de videovigilância, sabemos que é uma medida que contribuiu no passado para a resolução de muitos crimes e também contribuiu para resolver muitos crimes de uma forma rápida. Assim, o senhor secretário tem alguns dados sobre como é que esse sistema, e sem esse sistema, a diferença pode contribuir para a resolução em termos numéricos ou quantitativos. Também sabemos que vão ser instalados 1.260 câmaras. Será que esse número será suficiente? E também pode haver também um número excessivo de câmaras e venha a perturbar a vida da população.
Gostaria de obter uma resposta da sua parte. 高開言員， Sr. Deputado Corroyen. Olá, Sr. Presidente, Sr. Secretário, boa tarde a todos. No relatório das lá consta 10 capítulos, estão registrados de forma clara. Acho que não tenho nada para criticar. Portanto, só gostaria de apresentar a minha perspectiva e para entrar em troca de opiniões com o secretário. Em primeiro lugar, sobre os trabalhos de proteção civil, após a passagem do tufão Ato e com estas experiências obtidas, então, no passagem do tufão Mangu deste ano, já adotamos medidas antecipadas para prevenir e que comparando com o ano passado, podemos verificar que houve grandes melhorias, que também consegui proteger a vida da população e dos turistas e os seus patrimónios. Isto reflete a coordenação dos trabalhos do governo entre de vários serviços públicos. Especialmente há que reconhecer o trabalho dos serviços, especialmente do pessoal da linha frente da sua tutela, mas também ainda de avaliar e rever os respectivos trabalhos para o combate de desastres. Não sabemos se todos os anos vamos enfrentar tufões desta dimensão. Então, como que os serviços de proteção civil, especialmente para os lojistas das zonas baixas e que seguem as instruções do Serviço de Proteção Civil para ter melhores trabalhos para a devida prevenção. E com a passagem do tufão Ato, toda a população já tem receio da corte de eletricidade e água. Portanto, antes da chegada do tufão Ato, muitas pessoas foram adquirir água, comida, fita cola, etc. Portanto, as autoridades, para além de divulgar sobre a dimensão do tufão, há condições, através de um mecanismo interdepartamental, para ter trabalhos preparatórios, bem como oferecer bebidas para a população e não precisar que toda a população ir para comprar. E, em segundo lugar, gostaria de falar um pouco sobre o policiamento inteligente. O senhor secretário também há bocado já respondeu uma questão de um deputado e como não tem muito conhecimento sobre isto, portanto, peço ao senhor secretário para falar um pouco, porque no interior da China posso dizer que há sempre uma grande cobertura no policiamento inteligente, porque num concerto do interior da China, a polícia, através de esta tecnologia, conseguiu capturar 10 arguídos, ou 10 arguídos em fuga, ou seja, mesmo num concerto com mais de 10.000 pessoas, conseguiu detectar com o tal sistema os arguídos em fuga. E, ou seja, também no interior da China há uma fusão de vários sistemas, incluindo o reconhecimento facial e de outros tipos de tecnologias. E também na província de Henan, a polícia também utilizou um novo aparelho de espelho ou de óculos que pode, durante o período do Ano Novo Chinês, a polícia, através desses óculos, conseguiu reconhecer 30 arguídos em fuga. E tal como nos Estados Unidos da América, em 2011,
2010 também teve uma nova tecnologia para verificar ou reconhecer os arguidos. E também Dubai, também em 2010, também teve um novo aparelho para isto. Então, no caso de Macau, em 2019 vamos introduzir este mecanismo de reconhecimento facial, só que para o governo eletrônico e para outros tipos de mecanismos eletrônicos, para o policiamento inteligente, será que as nossas tecnologias não conseguem acompanhar a evolução da tecnologia de outros países? Estamos mais desatualizados ou não? Porque, como Macau ainda é uma cidade segura, e se nós não conseguimos acompanhar a evolução mundial, como é que no futuro podemos acompanhar as novas formas de prática de crimes dos criminosos? E também temos de reforçar a confiança da nossa equipe policial. Portanto, peço ao secretário para fazer uma apresentação sobre a construção do policiamento inteligente. Peço que possa fazer uma apresentação mais detalhada. Claro que neste momento estamos ainda na fase de construção, mas só que no futuro, aliás, gostaria de, hoje, eu peço ao secretário para fazer uma apresentação mais detalhada à sociedade. Isto possa reforçar a confiança da população perante a polícia. Sr. Deputado Lautinhei, obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário e caros colegas. Depois de ouvir a apresentação do secretário Isdashlak, proposto pelo secretário, parece que está muito bem desenvolvido e muito pormenorizado. É realístico e há bocado os meus colegas já disseram que não há comentário para Isdashlak do próximo ano. Ao longo de 10 anos, quase que não há qualquer comentário sobre a sua área. Quanto à gestão policial, tem tido grande eficácia, especialmente quanto à imagem da polícia, tem registrado grandes progressos, está à vista de todos. Eu creio que todos nós comungamos de uma mesma opinião e que merecem ser enaltecidos. Quanto à implementação sobre os trabalhos para a implementação da segurança do Estado, o secretário tem feito muito trabalho e tem dado grandes garantias à população de Macau quanto à segurança social, e com esta base que podemos desenvolvermos, tal como aconteceu no passado, antes do regresso de Macau à pátria, que a segurança, o clima de segurança tem afetado os investimentos do exterior. Que só quando haja uma segurança, a segurança assegurada, é que se consegue um crescimento e um desenvolvimento econômico, que é a base, a pedra basilar para a estabilidade e segurança de Macau. Quanto à repressão ou prevenção dos crimes, é o maior, e o combate ou repressão dos crimes é a função privilegiada da sua área. Temos visto que o secretário tem feito um grande volume de trabalho
para aumentar os conhecimentos preventivos da população, como foi referido pelo deputado Pang Chun, que é através do CCTV, do sistema CCTV, que se consegue detectar e capturar alguns suspeitos de delitos. Cada vez o secretário está ou não dispostos a prestar mais informações qual é a taxa de descoberta dos crimes através desse sistema. Além disso, no que concerne a prevenção criminal, há um ditado que diz que mais vale prevenir do que remediar. Portanto, que na sua LAC dedicou-se a algumas linhas sobre esse aspecto, especialmente sobre a prevenção e o combate aos crimes informáticos, foi referida pela deputada Leiteng, que milhares de formas para a prática, para o cometimento desses tipos de crimes. De que medida dispõe o governo para prevenir e reprimir esse tipo de crimes e para os residentes se precaverem desse tipo de crimes? Como é que nós vamos elevar a taxa de descoberta desse tipo de crimes? Quer dizer, parece que ninguém se falou sobre a informação financeira, que faz parte do capítulo 10, na página 282. Quer dizer, é uma salvaguarda da nossa estabilidade e tranquilidade, e que o GIF ficou integrado na área da segurança. Fala-se sobre os trabalhos de reestruturação para dar continuidade aos trabalhos desse gabinete. A primeira questão que eu queria colocar, qual vai ser o raciocínio na reestruturação do GIF? Quais as suas atribuições e competências, o funcionamento, que diferenças há antes e depois? Antes da passagem para a área da segurança, tem ou não feito uma avaliação sobre a segurança financeira, qual a situação, e que futuramente, porque é só o primeiro ano que está integrado na área da segurança, quais as medidas ou políticas vão ser lançadas para proteger a segurança financeira, para combater o branqueamento de capitais, o financiamento ao terrorismo, e como é que vai apoiar ou optimizar as medidas de prevenção a serem adotadas pelas empresas do setor para prevenir ou combater esses crimes financeiros, tão graves crimes financeiros. Vamos fazer um intervalo de 30 minutos.